Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz. Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade de iniciar mais um bate-papo aqui com o nosso querido e amado presbítero Roberto, diácono Vanzinho. Deus abençoe vocês, meus amados irmãos. Acredito hoje que Deus tem algo maravilhoso ao nosso coração. Nós vamos estar compartilhando aqui a experiência que nós vivemos e a perspectiva, né, da igreja, desde quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Amém, né, Roberto? Amém. Paz do Senhor a todos os irmãos. Também para mim é um prazer estar aqui com o nosso irmão João Paulo e também com o diácono Josivan. O tema que vamos abordar é sobre lembranças, recordações, né? Aleluia. Mas a gente é tão novo, então, mas teve algumas coisas acontecendo aí. Depois vai vir as outras gerações, né, João Paulo? Vai vir os anciões aí depois. Os anciãos. E nós queremos também que os irmãos que estão ouvindo, né, que mandem alguma pergunta ou alguma recomendação que a gente vai estar tentando interagir aqui. Amém. Né, Vazinho? Amém. A paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Também para mim é um prazer estar aqui participando deste bate-papo com o nosso irmão João Paulo e o irmão Roberto. Muito bom. Irmãos, você que ainda não curtiu a nossa página, não compartilhou, vai compartilhando, curtindo, marca aquele irmão que você quer que ele seja alcançado através desse canal de bênção, né, irmãos? Vai marcando ele aí e vai nos ajudando, né, compartilhando, que isso aí vai alcançar quanto mais pessoas, melhores. Então o tema hoje nós vamos falar bastante sobre lembranças aí, e o Roberto vai estar lendo o texto base desse bate-papo hoje. Amém, irmãos. Nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 13 e o verso de número 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Sabemos que Cristo, ele é imutável no seu poder, nos seus atributos morais, ele é imutável. E o Deus que operou com poder no passado e também que operou com amor no passado, é o mesmo Deus que opera com poder hoje e com amor hoje também. Mas nós queremos se soltar aqui num bate-papo de lembrança da nossa recente trabalho que a gente começou a desenvolver e desenvolve até hoje para Deus, a alegria que tivemos e temos hoje de servir a Deus e alguns acontecimentos, né, que ficou marcado em nossos corações e que também ajudou a edificar algumas vidas, não é isso? Amém. Eu quero aqui já dar a paz do Senhor para Artigos Evangélicos, Maranata, Jucimara, Deus abençoe. A irmã Cida, Deus abençoe também. O Rony, brigadão, viu, irmão? Estamos juntos, Pai do Senhor Vaso. A irmã Cida, Deus abençoe. Neuza Valeriano. E todos que estão nos assistindo aí nessa noite, vai deixando sua paz do Senhor aí, vai compartilhando para atingir o máximo de pessoas possível. Varão, após a nossa conversão, qual foi uma das experiências que mais te marcou? Bom, a minha convenção aqui foi em 2010, na 9 de julho, pastor Pedro Ribeiro de Souza, que depois vai ser impossível não citá-lo aqui. Vai ser impossível, não mais três. A nossa história, eu acho que tem muito a ver com o pastor Pedro Ribeiro, né? E tem muita coisa para falar sobre isso, mas o que marcou primeiramente foi o desejo de contribuir. Eu acho que a gente lia, e eu quero fazer questão de ler, em Marcos, capítulo 16, nós não estamos num estudo bíblico, mas a Bíblia, eu acho que ela tem muito a ver com isso, porque temos histórias por conta da palavra de Deus, né? Algumas coisas que a gente viveu. Depois, homens irão aqui que viveu muito mais do que nós, para também compartilhar essas histórias. Mas em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. O 17 diz: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas.
os versos que se segue, ele faz o mesmo impulso, incentivo e garantia da parte de Deus. Mas esse texto, para mim, foi da locomotiva que me impulsionou a dizer: eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Já me sentia salvo, já estava alegre por ser salvo, satisfeito por ser salvo, mas em nosso coração se bradou o desejo de fazer algo para Cristo na sua obra. E a primeira ação foi pegar um folheto, perguntar ao pastor o que devia fazer para evangelizar, e ele disse: pega um folheto e diga para alguém que Jesus te ama. E assim começamos a fazer o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Vanzinho, tem alguma coisa também após a conversão te marcou muito? No meu caso, a minha conversão também aconteceu em 2010. Eu estava acamado, internado, e eu senti a necessidade de fazer uma entrega da minha vida para Cristo. E ali em cima do leito, eu aceitei a Cristo como Salvador. Após esse acontecimento, eu cheguei na igreja em julho de 2010, na rua Nazaré Pedro, pastor Antônio Cardoso. E o que marcou para mim ali era um culto de domingo, e eu lembro a mensagem que estava sendo pregada sobre a mulher que estava pegando água no poço de Jacó, e Jesus teve um encontro ali com ela, conversou com ela, disse que ele era o Cristo. Aquela mensagem falou muito comigo. E no final do culto eu procurei o pastor Antônio Cardoso, não o conhecia, e quando eu fui até em direção ao púlpito onde ele estava, ele me avistou e veio ao meu encontro e abriu os braços e falou: meu filho, você aqui. Me deu um abraço e eu fiquei assim: de onde que ele me conhece? Acho que ele está me confundindo com alguém. E ele falou que era um prazer eu estar ali, e perguntou se eu lembrava dele, e eu disse que não lembrava dele. Ele me contou a história, que ele havia me visitado enquanto eu estava internado e tal, e eu me senti muito amado. Então aquele abraço falou assim: aqui é sua casa. E desde aquele dia entrou um desejo no meu coração de ficar ali e poder também contribuir na obra de Deus, servindo ali naquela casa. Glória a Deus. Quero dar paz, Senhor, também aqui para nossa irmã Janaína. Deus abençoe os irmãos, vai compartilhando, nos ajudando aí. O que me marcou também, não tem nem como falar, também foi na 9 de julho, com o pastor Pedro Ribeiro ali. Recebi um convite de um jovem chamado Juninho, e na escola, e eu tinha acabado de sair da FEBEM, vai vendo a situação, ao meio. E ele sempre me falava durante o ano, um ano inteiro de escola, ele ficava insistindo: vai lá na igreja nos visitar, Jesus te ama, e ficou um ano. E um belo dia eu me senti muito sozinho, porque você sabe que quando nós vivemos uma vida sem Jesus, nós temos amizade só nas horas convenientes, né? Exato. E chegou um certo dia, acho que foi o dia que Deus marcou o encontro comigo. E aquele dia ninguém me ligou, ninguém me procurou, e eu não tinha nada para fazer, mas veio aquele convite: você vai lá. Falei: rapaz, eu vou dar uma volta, mas não vou lá não. Olha como é a mente da gente. Eu acho que Deus também fez. E eu andei em vários bairros, mas acabei parando na 9 de julho. Relutou quanto pode. A hora que eu olhei, estava em frente à igreja. Cara, foi Deus mesmo que me conduziu ali. E eu nem percebi, quando eu vi, eu estava em frente à 9 de julho. E eu entrei, quando nós ainda não é crente, quando nós entramos, não é que é esconder, né? É que é chegar ali para ninguém ver, para ninguém fazer alvoroço. Eu sentei, fiquei lá no cantinho, e a hora que eu entrei, o Juninho me viu. Já contou para todo mundo: olha lá, o jovem veio, aqui que nós convidou, ele está aqui conosco. E aquele dia, cara, parecia que Deus estava falando diretamente comigo. A passagem a qual eu estava pregando é referente à crucificação de Cristo. Quando Jesus ele dá um brado e fala: Pai, perdoe eles que eles não sabem o que fazem. Aquela forma ali de amor que ele demonstrou na cruz do Calvário, aquilo ali me estilhaçou todas as minhas defesas. E naquele momento ali eu lembro como se fosse hoje. Eu já estava de frente com o púlpito,
aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então ali foi uma das coisas que mais me marcou, foi um jovem, durante um ano, mesmo sendo muitas vezes afrontado, porque eu era um rapaz muito bravo na época, xingava tudo, mas a persistência dele e o amor, eu acredito, que Deus tinha colocado no coração dele, insistiu, e aquele convite fez uma grande diferença, né? Não posso esquecer também da Micaele, a Kelinha também, sempre me convidava também. A Aline, né? A Aline nem tanto, a Aline não foi mais a minha época, a Aline, eu já tinha se convertido, foi antes mais a Kelinha, a Micaele e o Juninho. Então eles foi, bem dizer, um pai ali na fé para mim. E é um suporte, né? Me ajudaram. E a primeira pergunta, depois que eu me converti, perguntou: você quer batizar? Eu falei: eu quero. Era um mês depois, eu me converti em 2009, um pouquinho antes de vocês, e me batizei no final de 2009. Que acho que foi 2, 3 meses, fiz o discipulado. Foi quase junto com o Jonas. Então. Foi junto com o Jonas, mesmo dia que o Jonas, o Paulo também da Manu batizou. E ali, graças a Deus, Deus mudou a minha vida ali e está mudando cada vez mais. Aconteceu um fato também assim que eu gosto de sempre lembrar, e lembro, né, com muito carinho, até quando eu estava hoje pensando sobre isso, né, que quando eu fui ao culto lá na 9 de julho também, eu fiquei lá no fundo sentado e as lágrimas caíam muito. Eu falei: rapaz, eu estou passando vergonha aqui, eu vou no banheiro lavar meu rosto. Todo mundo pensa isso. Aí lavei o rosto e voltei para o último banco lá na 9 de julho. Aí parecia que o cano estourou, foi lágrima demais. No final, o pastor Pedro Ribeiro fez o convite, e uma jovem, hoje ela está afastada do caminho do Senhor, mas ela se levantou aceitando a Jesus chorando, e minha mãe abraçou ela. E eu escutei uma voz aqui no meu ouvido, que já fazem 12 anos, não esqueço nunca mais. Disse assim: olha a alegria da tua mãe por uma pessoa que ela nem conhece. Imagine se fosse você. Quando disse isso, eu já estava de pé, chorando. E eu cheguei lá no púlpito e disse assim: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos e não volto para trás nunca mais. Me ajuda, eu sou um viciado. Me ajuda. E ali foi tanto suor e choro ao mesmo tempo. Mas eu prometi daí por diante não voltar mais para trás, e Deus tirou realmente de mim aquele vício que fazia me ficar tão abatido e tão fraco. Mas ali por diante eu fiz de tudo também o esforço para continuar grato a esta fé e esta salvação que o Senhor me deu. Já fazem 12 anos que eu sirvo a Cristo, foi em 2010, no mês de fevereiro, se eu não me engano, e de lá para cá foi só alegria servindo ao Senhor. Estou feliz de ser crente. Não quero deixar esse caminho nunca na minha vida, porque esse caminho me mostrou uma luz e uma salvação muito importante. Glória a Deus. A respeito do versículo a qual o Roberto falou aí, né? A respeito que nós Jesus lemos Cristo agora. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele é o mesmo ontem e eternamente. Hoje nós vamos tratar muito sobre a pós-conversão, né? Isso. Após ser alcançado ali por Cristo Jesus, algo começou a nos motivar. O interessante é que Jesus mesmo falou, né, para aquela mulher, que o dia que ela bebesse a água que Ele der, seria como uma fonte, né, de água jorrando ali. Sim. Ela sempre produzia ali incansavelmente. Então, quando nós quando Cristo nos alcançou, a alegria da salvação, ela motivou nós em algumas coisas, né? Sim, foi justamente isso. Eu acho que esse é o ponto principal, e até é importante a gente lembrar que quando as pessoas têm essa experiência com Cristo, ela não pode colocar essa experiência como se fosse uma coisa inativa, parada, estagnada. É como se é uma água que recebe água boa, mas se está parada vai ficar podre, né? Vai ficar uma água insalubre, não vai prestar. Perde a vida, né? Então você tem que receber e doar. É como alguém que está no deserto, encontra uma fonte e diz: vou colocar umas palhas aqui na frente para ninguém ver, essa água é só minha. Deus não vai se agradar disso. Ele quer que você abra, limpe e chame quantos você puder para vir tomar dessa mesma água e saciar também a sede de outros. Então, quando a gente aceita Cristo, geralmente, quando você realmente está convicto do que você está vivendo, o seu desejo é compartilhar com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, com o seu primo, amigo, vizinho, no trabalho, onde quer que seja, você quer compartilhar esta fé, certo? Ora com mais intensidade, ora com menos intensidade, não sei, depende do momento que alguém está vivendo, mas ela não pode ser guardada para si, precisa continuar
relatando, falando do amor de Cristo, se é que o amor de Cristo está realmente em nós. Então, o que fez essa locomotiva começar a girar, mesmo sem a experiência, mesmo sem o conhecimento que ainda precisou ainda de tempo para vir ao nosso coração, do novo convertido, que é o que a gente está falando, mas o desejo era grande. Então as frases mal saíam para uma pessoa não crente. Às vezes você chegava perto de uma pessoa não crente e voltava para trás e dizia, meu Deus, eu preciso criar coragem. Aí depois de novo a pessoa olhava para você, você olhava para ela. Você aceita um folheto? Aceita. Está certo, ele está aqui. Aí voltava para trás, foi o máximo. Depois de algumas outras tentativas, o gelo ia quebrando, você dizia, eu posso ler um versículo? Aí já era o folheto e uma leitura do versículo, para depois começar a explicar o versículo que você leu. Então, tudo isso é uma coisa que vai soltando, mas você sente tão bem, é uma alegria chegar em casa com uma satisfação, com aquele coração fervoroso, dizendo, nossa, eu compartilhei do amor de Cristo para alguém, falei de Jesus para ele. Então, esse primeiro passo se dá assim, de quem alguém que recebeu a salvação realmente em Cristo e o coração está desejoso de compartilhar. Glória a Deus. Isso é verdade. E eu também, logo quando houve a minha conversão e eu cheguei na igreja, né? E aí toda a oportunidade que a gente tinha, ora fosse na igreja, ora fosse na rua, eu contava o meu testemunho pessoal. E era a minha única pregação, até tem um texto áureo, né? Marcos 10, 27. E o que é impossível para os homens é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Por que você está rindo desse versículo? Só que eu percebi a necessidade que eu precisava me preparar, porque eu acreditava e sentia que Deus tinha, né, esse propósito, né, era uma vontade de Deus, que eu não somente falasse desse testemunho pessoal, mas que eu pudesse transmitir algo da palavra dele para outras pessoas, e eu precisaria me preparar para isso. E logo na minha conversão, no primeiro ano, eu entrei no curso teológico, já visando isso, porque quando eu ia falar de Jesus para alguém, ou alguém me perguntava alguma coisa, eu percebia a necessidade de uma preparação, uma formação acadêmica para isso, né? E a gente tinha um curso na época de teologia, na época era ETAD, e eu me ingressei ainda novo convertido. Roberto ficou bravo comigo, você vai me abandonar no culto ao ar livre? Eu falei, mas eu preciso fazer, era necessário, e foi muito bom para mim. Nossa, reconheço, né? E sempre vou precisar, a gente sempre vai precisar estar atualizando, porque a Bíblia, você citou, Jesus falou, é uma fonte, né, de água viva. Imagine se você retirar uma simbologia, 10 baldes de água aqui, ela tem 100. Se você tirar 100, ela tem 1000. Se você tirar 1000, ela tem 100 mil. Se você tirar 100 mil, ela tem 1 milhão. É infinito o que tem aqui para nós. Então, quanto maior tempo você se dedica ao estudo da palavra para poder transmitir algo para alguém, isso é necessário e é benéfico. Então, eu também percebi isso, procurei fazer isso, e foi muito bom, me ajudou bastante depois, não ficar só no Jesus te ama, né? Realmente ter uma palavra a dizer com convicção e com autoridade para poder passar uma mensagem de Deus para outras pessoas. Glória a Deus. Não só isso que nos impulsiona, mas o que eu acho fantástico é que o ID de Jesus, né? Que todo cristão ou aquele que é alcançado pela palavra de Deus, ele sente dentro dele o imperativo, a vontade de anunciar as boas novas. Por isso que o reino dos céus a palavra de Deus é tida como uma boa notícia. E quando nós recebemos uma boa notícia, nós não queremos guardar só para nós. Nós queremos anunciar, falar para o nosso vizinho, para o nosso irmão, nosso pai, ligar para ele, aconteceu isso, é uma boa notícia. Então, quando nós somos alcançados ali pela mensagem do Evangelho, aquilo gera em nós uma vontade de levar para as pessoas aquela alegria que nos contagiou.
E isso nós entendemos quando nós se convertemos, mesmo nós bem mais novo ainda, não entendendo ainda a grandeza do reino dos céus do Senhor, mas isso nos impulsionava de nós, jovem, depois da escolinha ali, pegar nossa bicicleta, visitar algumas pessoas ali, aquelas pessoas que vinham trabalhar na usina, às vezes até cortar cana, nós ia ali falar de Jesus, mesmo compartilhar essa mensagem de alegria, né? É verdade. Uma das coisas que eu guardo no meu coração, e João Paulo citou aqui, é que ninguém entrava na igreja à toa, para nós, né? Quando alguém chegava na igreja, a gente acabava o culto e ia procurar saber quem é. Eu lembro que as meninas fizeram isso, até me acharam chato, porque vieram falar comigo, Pai Senhor, amém. Fui muito frio com elas, né, quando eu cheguei na igreja, mas elas com aquela paciência vieram fazer isso, e isso ficou uma marca ali na 9 de julho principalmente, que ninguém chegava na igreja e saía da igreja sem ser notado. A gente não deixava ninguém chegar na igreja e sair da igreja sem ser notado. Ao final do culto, a gente sempre arrodeava a igreja e ia para a porta justamente para ver essa pessoa nova que estava na igreja, perguntar se era evangélica, se receitava uma visita, não é isso? Se precisava, qual dia que estava disponível para nos receber. E às vezes a pessoa tomava um choque tão grande, mas em outros casos a reação era outra, de nossa, que legal, que bom, que você pode ir sim, eu aceito uma visita e tal. Isso não era uma coisa de hoje, e também não era coisa para se aparecer. Era algo que a gente estava no coração mesmo, está no coração até hoje, mas estava ali, né? Nós estamos falando do coisa que se passou. Então preciso falar na linguagem passada, né? Então a gente sentiu uma alegria de fazer esse trabalho muito grande. A nossa alma ela regozijava quando a gente concluía um dia de visita no domingo. Sensação. Não era? Foram muitas coisas. A gente ia falar, teve culinária, teve tudo. Foram bênçãos. Não é? A respeito sobre, vamos trazer um pouquinho hoje para o dia de hoje, né? Nós estávamos conversando até com o Anzinho um pouquinho antes aí, o efeito hoje. Hoje nós vemos pessoas aceitando a Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus, mas não tem aquele imperativo, aquela vontade, a necessidade, igual o que aconteceu com o Zaqueu, de restituir e sair ali, falar e tudo que ele tinha feito de errado e resolver, aquela sensação de proclamar mesmo, de levar isso a outra pessoa. Hoje nós vemos as pessoas se convertendo e muitas vezes não conseguindo nem permanecer, né? Antigamente nós se convertíamos e ficávamos naquela alegria, não via a hora de ter o próximo culto. Então o que será que está acontecendo no dia de hoje, apesar que acreditamos que a geração vai mudando, né? Algumas coisas vão mudando, igual algumas coisas que nós vamos falar aqui, quero até que o Vanzinho compartilhe sobre isso, você estava até conversando antes, algumas coisas que têm colaborado para isso. E o que nós podemos fazer, né? Porque ainda somos novos e a Bíblia falou assim que a força está com nós. Então vamos embora enquanto ainda está conosco. E vamos ver se nós conseguimos fazer aquela alegria, aquela felicidade de falar de Jesus voltar para a igreja, né? E para aqueles novos convertidos. Amém. João Paulo citou algo aqui que eu achei que vale a pena se a gente refrisar isso, né? Quando a gente tem esse encontro com Cristo, no caso, nós já tivemos esse encontro, e as pessoas que estão tendo essa oportunidade hoje, os que vão ter amanhã, naturalmente, você quer compartilhar isso com outras pessoas. A gente vê, por exemplo, em João capítulo 4, no versículo de número 29, a gente estava citando a mulher samaritana. Ela, depois do seu encontro com Jesus, ela disse, olha, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ou seja, ela recebeu, sentiu impactada com aquela mensagem, com aquela revelação, e já saiu de imediato proclamando, né? Anunciando que Jesus era o Cristo que eles esperavam. É o efeito daquele encontro com Jesus, o efeito da mudança. E isso aconteceu conosco, continua acontecendo. É que talvez cada um ele tem uma maneira diferente de se expressar isso, né? Uns é mais espontâneo, outros têm aquela retração, mas eu acredito que de uma forma ou outra isso acaba transparecendo na vida de uma pessoa quando ela tem um encontro com Cristo.
E isso é necessário, essa alegria, porque é nesse momento que é gerado em nós uma alegria, chamada alegria da salvação, que nós tanto devemos zelar por ela. A gente já citou aqui no começo, né, sobre essa alegria. Ela é colocada em nós a partir do momento que nós aceitamos a fé. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo, ela é colocada em nós e ela fala assim para a gente, assim, olha, agora você vai entrar numa caminhada, você vai ser um veículo no transporte, e você vai estar numa caminhada. E Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que acontece? Uns vai mais rápido, outro vai mais devagar. Chega uma época que a gente está a 180 por hora, e chega uma época que a gente está a 8 por hora. A gente só não pode entrar na inércia, que é sem energia. Isso nunca pode acontecer conosco. Então, é necessário que haja em nós essa observação também, e no demais, né, sempre estar compartilhando e despertando também em outras pessoas esse desejo de estar passando essa mensagem, vendo métodos, né, estratégias de como a gente poder passar a mensagem de Cristo para outras pessoas. Amém. Eu quero ler um texto também em João capítulo 7, e creio que vai contribuir também, e o verso 37 e 38, que diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. O crer na Bíblia, o crer na palavra de Deus, na palavra de Cristo, há uma promessa dita pelo próprio Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura. As caricaturas que têm se feito de Jesus têm puxado a perna da igreja para viver um evangelho diferente. E esse evangelho diferente, ele não tem compromisso nenhum com a evangelização, nem local, nem internacional, nem mundial. Não tem nenhum compromisso. E o poder de Deus, e a graça, e a bondade de Deus acompanha de forma veemente aqueles que se dedicam e se preocupam com a evangelização, com as almas que se andam perecendo. E Deus, o próprio Deus, muitas vezes ele cuida de ele mesmo fazer o evangelismo, certo? Mas isso são casos isolados, porque essa tarefa ele nos deu, tá bom? Jesus evangelizou a Paulo, revelando para ele a sua divindade, evangelizou algumas pessoas pessoalmente, mas quando ele evangeliza por exemplo, aquele gadareno preso, escravizado, você sabe que tem um monte de milagre ambulante andando aí fora dos caminhos do Senhor, né? Esqueceram disso, tá certo? Esqueceram disso. Mas esse moço, Jesus, ele disse assim: eu quero te seguir a partir de agora. Jesus disse: não, vai ser mais útil se você voltar para a sua casa e para os seus e contar quão grande coisa fez o Senhor por você. E foi isso que o moço foi. E logo foi e anunciou quão grandes coisas Deus tinha feito. Isso é Marcos capítulo 5. Então, esse desejo e essa tarefa que nós tínhamos e temos até hoje, mas nós estamos falando, volto a falar, a gente está falando do passado, o que aconteceu conosco, foi essa responsabilidade que foi nos dada, ensinada pelo pastor Pedro também, que muito nos auxiliou, e disse: vão embora, metam a cara aí, vão falar de Jesus. E a gente não quis saber, a gente entrava em lugar com facão. Verdade. Não é verdade? Você lembra? Verdade. Pessoas que estavam com o facão de um lado do outro, amolando, olhando para a gente com uma cara bem estranha. Não era isso? Pessoas usando droga, e às vezes parecia um amontoado de rato, porque a gente tinha só uma porta na frente, quando abria, tinha mais de 15 casas ao redor num canto, que a gente não via, que pensava que tinha nenhuma casa ali. E estavam pessoas ali trabalhando com raiva, porque a gente passando, escutando todo tipo de reggae, porque quando tinha assim, tinha que ter reggae. Tinha que ter. E a gente entrava lá falando de Jesus, alguns se iravam, outros se acalmavam e vinham falar com a gente. Não havia temor, não havia constrangimento, mesmo quando a gente era envergonhado algumas vezes, quando alguém às vezes usava para nos afrontar. É outra coisa que a gente tem que entender,
que o Evangelho está, a pregação do Evangelho está com isso registrado nas páginas da Bíblia Sagrada. Não foi sucesso total sempre, houve perseguição, houve muitas vezes a humilhação, e depois aí algum de nós podemos contar algumas humilhações que a gente sofreu no meio do evangelismo. Mas alguém pensou que isso não poderia acontecer, e quando sofreu a primeira humilhação no trabalho de evangelismo, voltou para trás e não quis evangelizar nunca mais. Agora, o que a gente tem que entender é o que fez a gente fazer o que a gente fez lá atrás, né? E que nos dá, ao mesmo tempo, lembranças de continuar fazendo, foi realmente isso, saber que a gente estava fazendo a coisa certa e estava agradando a Cristo. Havia uma sensação, depois que deitava no sofá, na cama, onde tivesse o primeiro lugar para a gente descansar, uma sensação incrível no nosso coração de que Jesus estava sorrindo para a gente, que estava feliz conosco. Era como a gente recebesse um abraço todo dia que chegasse em casa, né? Mas nem sempre agradando a família, né? Porque a gente às vezes ia até muito, né? E não é verdade? Às vezes nem agradando a família, mas o abraço de Cristo ele vinha para nos confortar. Glória a Deus. Quer falar? A salvação, né? Ela gera em nós uma alegria contagiante, né? Quando nós somos alcançados por Cristo assim, mesmo quando a gente está até um pouquinho para baixo, quando nós começamos saindo e proclamando a mensagem do Senhor, você vai se alegrando, porque você vai vendo ali pessoas recebendo a palavra de Deus, e automaticamente parece que Deus está lá em cima assim, ó, dando joia, fala assim, ó, estou junto, parece que a presença está junto. Por isso que aquela alegria gostosa, quando nós chegávamos em casa, parecia que a nossa tarefa estava concluída. Parecia, nossa, eu estou bem com Cristo, Cristo está bem comigo. Estava trabalhando ali, graças a Deus, estou fazendo a vontade do Pai, e isso deixava nós alegres. Então era algo involuntário. Ele falou, o pastor Pedro deixou ali para nós trabalhar à vontade, falou, não pode ir, pode anunciar a palavra de Deus, fica à vontade. Pode sair pronunciando, e nós saía mesmo sem ter uma grande eloquência, uma grande sabedoria da Bíblia Sagrada, mas a alegria nós tínhamos. A alegria da salvação. A gente marcava os versículos, né? Combustível. Os versículos certos. João 8:32, 3:16, Mateus 11, 29, 28, 29, 30, 31. Tinha as passagens, o Vanzinho falou. Atos 16, 31. Atos 16, 31. E são maravilhosas, né? Para se evangelizar. O próprio Daniel Berg, ele tinha marcado os versículos de conforto, de consolação dentro da Bíblia Sagrada. Quando ele deu a Bíblia dele quando ele deu a Bíblia dele para um rapaz que tinha uma bodega ou um lugar que vendia cigarro e tudo, ele deu a Bíblia já com os versículos marcados, não é isso? Mas isso é extraordinário, porque na nossa inocência e na nossa pouca sabedoria, Deus agiu bastante, né? Deus agiu bastante. Eu quero aqui compartilhar, antes que eu me esqueça, a gente falando, né, da necessidade que precisa de nós continuarmos com esse propósito. Roberto frisou muito bem aqui, houve momentos em que Deus, o próprio Deus, precisou evangelizar, o próprio Jesus teve que ter uma conversa particular com Saulo no caminho de Damasco, mas a responsabilidade de transmitir essa mensagem foi outorgada para nós, como igreja. O próprio Jesus falou em Lucas, falou em Atos, Roberto citou em Marcos e Mateus, o apóstolo Pedro também falou na primeira carta, capítulo 2, versículo 9, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, povo santo. Então, a nós foi dada essa responsabilidade. Por mais que é o Espírito Santo que convença o homem do pecado, aí tem gente que fala, mas é o Espírito Santo. Não, mas quem tem que pregar é a gente. O irmão falou para mim, disse, você vai pregar, eu quero fogo. Eu falei, fogo não tem como, pregar eu prego. Eu vou pregar, fogo não é comigo. E nós precisamos ter essa consciência, porque muitas das vezes, irmão Roberto, até a gente, né, acaba querendo pegar algo que não é nosso. Eu vou pregar, a pessoa vai aceitar Jesus, o outro vai ser curado, o outro vai ser batizado do Espírito Santo. Isso não é nosso. O nosso é só pregar.
Então, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, quem cura é Jesus. Então, a gente ora, a gente prega, e quem transforma pelo poder da palavra é o Espírito Santo. Faz uns 12, 15 dias atrás, a gente falando de alto e baixo, a gente fica igual a bolsa de valores oscilando. Uma hora, lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. Mas mesmo assim, na baixa, a gente precisa falar de Jesus. E eu estava trabalhando, e a gente fica naquela, às vezes a gente passa, né, alguns momentos, a gente fica triste. E eu trabalhando com um camarada, eu vendo que ele estava mais triste do que eu. Aí ele veio conversar comigo. E conversando, ele começou a relatar alguns problemas, e eu falei de Jesus para ele, né? Falei que Jesus poderia mudar a história dele. E ele falando para mim que ele estava pensando em tirar a vida pensou em tirar a própria vida dele, depois pensou em tirar do rapaz, que ele tinha um problema com o rapaz estava querendo na bronca com ele. Eu falei: não, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele. Fiz o convite para ele ir para a igreja. E eu não vi ele por uns 10 dias. Aí ontem eu me encontrei com esse rapaz. Aí ele falou comigo, me chamou no canto. Eu vi que ele estava bem abatido. Ele falou: irmão, ontem ele disse para mim, né, que no caso foi na quinta-feira, eu me lembrei do que você falou para mim aqui na semana passada, e eu nem lembrava mais o que eu falei para ele. Falei: o que aconteceu? Ele falou: você lembra do rapaz que eu te falei? Lembro. Ele falou: olha, ele veio aqui, rapaz, armado para me matar, e eu saí para conversar com ele. Falei para ele, né? Expliquei a situação para ele, e ele me deu um soco na minha cara. Ele falou: quando ele me deu o primeiro soco, eu peguei era uma ferramenta que ele tinha no bolso, que eu ia furar o pescoço dele. E quando eu pensei em fazer isso, ele me deu um outro soco. E quando eu puxei para fazer, eu lembrei do que você falou para mim. Ele falou: naquela hora eu entreguei na mão de Deus, baixei a minha cabeça e respirei. Fiquei tranquilo. Chegou alguém, né? Ajudou ele na hora. O rapaz foi embora. A pessoa que chegou até solucionou o problema dele. E ele falou: mas aquela palavra que você falou para mim, aquilo entrou no meu coração. E eu, que estava com desejo de matar aquele camarada, mesmo depois disso, resolvi o problema e não estou mais com desejo de matar ele. Quero viver minha vida, eu quero fazer o que você falou para mim, quero procurar servir a Deus. Então, é necessário que a gente fale. Talvez a gente ache que a gente não está bem. Não, eu não estou bem. Mas mesmo você achando que não está bem, você precisa falar, porque não é a gente. É o poder da palavra e o Espírito Santo que transforma a vida das pessoas. Então, a gente só é o microfone que transmite a mensagem de Deus ao povo, a outras pessoas, como a nós foi transmitida. Glória a Deus. Indo já para o final, somos graças a Deus por essa oportunidade, né? Logo, logo vai ter outras gerações aí. Nós somos uma das mais recentes. Ainda tem umas mais antigas, né? Que fizeram uma grande diferença em Pontal. E alcançaram muitas vidas também, né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que nós não merecemos tanta graça. Através da nossa vida, algumas pessoas foram alcançadas. E Deus tem feito, nós continua fazendo de nós, né, um grande canal, tanto que o irmão Roberto está pastoreando lá, Santa Cruz da Esperança, e eu acredito que Deus vai continuar fazendo coisas grandes. O Vanzinho também está conosco em Pontal, assim como Deus fez no trabalho. E o interessante é que a alegria da salvação, mesmo quando a gente não está bem, nós ainda temos aquele desejo, né, de transmitir algo que vai solucionar a vida daquela pessoa, porque foi isso que fizeram na nossa vida. Quando no momento que nós estávamos mais necessitados, mostraram o Cristo para nós, e através de Cristo a nossa vida ela teve uma melhora ali eu posso dizer, de 0 a 100%, porque o que era nós antes de Cristo, e nós vemos hoje a família que nós temos, muitas vezes o bem que Deus já nos deu, filhos, esposa, família restituída, né? Que muitas vezes o desgosto que nós traz para os pais, para as mães, mas quando Cristo nos pegou e nos transformou, fez algo maravilhoso na nossa vida. Então quero agradecer desde já ao irmão Manzinho. Deus abençoe você. Amém. Acredito que não vai ser a primeira vez que vai vir aqui, vai vir mais outras vezes conosco aí, compartilhar isso. Logo logo vamos ter mais lugar para mais um aqui, 4. Mesmo até quando dá, 4 dá. Ok, meu amado? Quero agradecer ao irmão Roberto
pelo o empenho, né? Não foi fácil estar aqui. Então, Deus abençoe, irmãos. Nós vamos estar compartilhando logo no nosso canal no YouTube a lição de número 8. Então, você vai lá no nosso canal no YouTube. Acredito eu que amanhã, domingo, vai estar disponível já. Está eu e o comentarista, irmão Diácono Jonas, né? E Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida. Então, Deus abençoe você, Roberto. Agradeço a todos que nos assistiram até agora, os irmãos que compartilharam e nos ajudaram aí. Em nome de Jesus, agradeço. E cada dia mais vamos estar trazendo aí vídeos novos, com tema novo e com vários convidados. Né, irmão Roberto? Isso mesmo. Só quero deixar para os que ouviram, né, e vão ouvir, que Deus, quando te salvou, Ele colocou esse desejo no seu coração de fazer algo para Ele. Então você não deixe nada abafar isso, nada sucumbir esse desejo ardente no seu coração de falar de Cristo para alguém. Nós, nesse tempo, fizemos cultos, né? João Paulo com violão, a gente fazia culto. Fizemos trabalho em hospitais. Eu e Josivan chegamos aí em presídios, né? Parou durante a pandemia. E ganhamos almas para Cristo, pessoas que estão servindo a Deus hoje já cooperadores em outros trabalhos. E foram muitas coisas, né, que fizemos para Cristo aqui, enquanto servimos a Deus em Pontal, enquanto éramos nem cooperadores na igreja, nós éramos crentes, aceitamos a Cristo e falávamos de Cristo. Não era só isso, não tinha mais outra coisa. Então você que está nos ouvindo, que faz parte, especialmente aqui de Pontal, contribua com Cristo, com esse desejo que Deus colocou no seu coração de fazer a obra do Senhor evangelizando. Tá bom? Então que Deus abençoe, foi um prazer estar aqui novamente. Que Deus continue abençoando o irmão João Paulo por esse projeto e a todos os irmãos que têm orado por ele. Amém. Eu também quero louvar a Deus, né, pela vida do irmão João Paulo, por essa oportunidade. Eu até disse para ele, a gente estava conversando antes, parabenizei ele por essa iniciativa, né? Pregar o evangelho no lugar onde as pessoas estão, que as pessoas estão na mídia hoje, na internet. E a gente até estava falando sobre tempos e estações, né? Cada momento da história da sociedade, da humanidade, muda de acordo com a necessidade, muda a maneira, mas o propósito da igreja é sempre o mesmo, de pregar o evangelho. E agora nós vivemos o tempo, né, chamado de era digital, onde o evangelho precisa ser pregado. Já não tem mais os cortadores de cana em Pontal, mas as pessoas estão na internet, né? Louvo a Deus por essa iniciativa, né? Por essa instrução, que eu acredito que Deus colocou isso no seu coração também, que Deus continue abençoando. E eu quero finalizar deixando aqui um texto, né, para a meditação de todos, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então o trabalho é para o Senhor e Deus irá dar a recompensa para cada um. Assim nós acreditamos. Amém? Amém. Deus abençoe todos e tenha uma ótima noite.